Ô, Caio, você tocou em alguns pontos muito importantes, né? Principalmente em relação a essa comparação, né? Essa correlação aí aos preços. Você citou a questão da Renata aí, esse reajuste lá também nos Estados Unidos a $7 aí no galão. A gente sabe, né? Aqui no Brasil, desde a época do próprio Michel Temer, foi feita essa questão da paridade de preços. Por conta disso, né? A questão do valor da commodity em dólar tem esse peso aí para o nosso combustível aqui. Por um lado, o consumidor, ele realmente não quer, a gente não quer essa pressão inflacionária, ninguém quer um combustível nesse valor, né? A gente sabe que isso realmente, o próprio Jair Bolsonaro tem batido muito nessa defesa, porque é um ano eleitoral, é um ano onde falar em aumento de preços pode sempre, acaba atribuindo muitas vezes, né, o peso ao atual governo, para quem realmente não entende um pouco mais abrangente de economia, essa questão da paridade de preços, acaba sempre parecendo que é o governo atual que está fazendo esse reajuste, apesar da defasagem que ainda vamos continuar ainda, segundo, né, a própria ABCOM ali, a gente trouxe agora há pouco, a Débora trazendo, abrindo aí, a defasagem é muito maior do que o valor anunciado agora. Por um outro lado, né, a gente tem os acionistas que gostam dos seus dividendos, né? Gostam dos seus lucros aí, de receber os seus lucros e realmente não querem nenhum tipo de interferência de governo numa tentativa de controle de preços. A gente tem dois cenários bem diferentes aí, olhando pelos esses dois lados aí da balança. Você acredita, né? A gente, até o próprio Bolsonaro fez algumas críticas em relação à quantidade de lucros, quantas vezes mais lucros a Petrobras tem de outras petroleiras mundiais, trazendo ali uma questão de ter um lucro maior, que poderíamos ter, de repente, um preço um pouco ou subsidiado. Ele não trouxe a palavra subsidiado, mas ele trouxe ali um preço menor nessa tentativa de ter um lucro menor à própria Petrobras. Ontem nós vimos uma reunião, assim, às pressas, num feriado, pela própria diretoria, não pelo conselho, mudando e anunciando esse aumento. O próprio Bolsonaro disse que isso pode ser para enfraquecê-lo numa questão política. Como que você avalia todas essas questões, né? Será que realmente o consumidor, o investidor, vai reagir tão mal a esse aumento? Porque o lucro vai acabar, né, tirando um pouco essa defasagem que está tendo aí em relação ao preço internacional, já que os custos da Petrobras também, parte deles é em dólar, né? Na verdade, o primeiro ponto que a gente não pode se esquecer é que os acionistas, de fato, estão aí sorrindo à toa, só que o maior acionista é o governo. O governo também, aí, nos últimos trimestres, recebeu mais de 30 bilhões de reais apenas em dividendos. Então, é uma questão muito complicada, porque, de fato, o ano eleitoral é muito complicado para qualquer que seja, né, o candidato, o incumbente, que esteja aí. Falar em aumento de preço é uma coisa muito difícil, muito complicada e muito desagradável. Mas, sinceramente, gente, você sabe, para ser bem sincero com vocês, eu acredito mesmo que o Brasil tem essa fixação pelos preços dos combustíveis, basicamente porque a gente tem uma estatal. E eu explico melhor isso. O índice da Bloomberg de commodities, ele trouxe informação recentemente de que as commodities basicamente dobraram de preço nos últimos 12 meses. E por commodities, a gente vê arroz, feijão, soja, as commodities como um todo, praticamente dobraram de preço. Só que a gente não tem a arroz Brás, a gente não tem a feijão Brás. Então, na média, o brasileiro ele vê os outros preços subindo e ele fala, beleza, subiu lá fora, vai subir aqui, porque isso aqui é uma commodity, mesmo, né, Paulo, que nem você falou, às vezes tem algumas pessoas que não entendem tanto de economia, e aí a pessoa fala assim, pô, isso aqui é o presidente que está aumentando e tudo mais. Mas, na média, um dos preços mais sensíveis que a gente tem, né, que mais fazem as pessoas ficarem revoltadas, é o preço da gasolina, sendo que existem outros preços aí que também subiram muito, óleo, arroz. Então, o que eu quero dizer com isso? No final das contas, quanto mais essa disparidade for reduzida, acaba sendo melhor para o consumidor, o que parece um absurdo. Talvez tem gente que fale assim, pô, o Caio tá ficando doido, eu vou pagar cada vez mais caro, como que isso pode ser melhor para o consumidor? Mas é uma pergunta que eu faço para vocês que estão nos assistindo refletirem, que é mais ou menos a situação que a gente passou na energia elétrica no ano passado. Os reservatórios começaram a se esgotar, começaram a reduzir muito, e o governo, em uma atitude que eu considero bastante acertada, foi em direção de contratar mais termoelétricas.
Muita gente levantou a lebre de que o governo estava sendo sacana e estava correndo atrás de um meio mais caro e tudo mais. Mas eu faço uma pergunta para você que está nos assistindo agora. É melhor que você pague mais caro na energia ou é melhor que você não tenha energia? A pergunta agora, trazendo para o campo dos combustíveis, é basicamente a mesma. É melhor que a gente pague mais caro, porque o mundo inteiro está pagando mais caro, porque é uma commodity, e por commodity, entenda, é um bem homogêneo que é vendido no mundo inteiro mais ou menos do mesmo jeito. É melhor que a gente pague mais caro e tenha acesso de alguma maneira, ou é melhor que a gente passe por desabastecimento? Porque desabastecimento, pessoal, é literalmente racionar. É literalmente anos 80 para trás, quando se controlava preço, em nome de imaginar que a inflação não existia e que os aumentos de preços não estavam ali na mesa, e no final das contas, o que a gente tinha? Você chegava no mercado, tem até aquele vídeo clássico lá do plano cruzado, procurei depois plano cruzado, tudo mais, leite ninho tabelado, você chegava no mercado, você não encontrava itens básicos. Qual que é a vantagem disso? Digo a vocês, nenhuma. Então, realmente, eu acredito que é um risco baixo de desabastecimento, só que todas as vezes que se bate nessa tecla, a gente vai rever essa política de preços da Petrobras e tudo mais, cara, o mundo inteiro está pagando mais caro. Isso precisa ficar absolutamente claro para todo mundo que está nos assistindo aqui. O mundo inteiro está pagando mais caro nos combustíveis. Por diversas pressões, retomada pós-pandemia aí, né, que a gente tem observado muito mais vigorosa, guerra na Ucrânia, que reduz um pouco mais ainda a oferta de combustíveis, de gás e tudo mais. Então, assim, existem muitas pressões. Inclusive, né, a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e tem sofrido um certo boicote. Então, quer dizer, a oferta de combustíveis, a oferta de petróleo no mundo tem ficado ainda menor, com uma demanda muito maior. Existem algumas previsões, apesar do preço do barril de petróleo estar caindo agora, eu conferi 2 minutos antes da gente entrar aqui, existem previsões de que se essas pressões continuarem do jeito que estão, o petróleo pode ir a $150. Então, quer dizer, a gente vai pagar R$10 na gasolina, outros lugares vão pagar até mais caro. Então, assim, o que precisa ser decidido é esse limbo em que a Petrobras se encontra. Ela pode fazer o que ela faz como empresa de capital aberto, que respeite seus acionistas e tudo mais, ou a gente vai reestatizar? O que não dá é para ficar nesse meio do caminho, em que a gente tem uma ilusão muito grande e muito danosa, que é nós, nacionalmente, com a nossa produção de petróleo, conseguimos controlar os preços do petróleo globalmente. Isso não faz sentido, tá, pessoal? Isso é uma grande ilusão. Nem nos maiores minérios que a gente domina, que a gente é campeão aí de exportações e tudo mais, a gente consegue chegar lá num interruptor e falar, beleza, o preço vai para 200, o preço vai para 100. Isso não acontece. Então, é uma situação muito complicada, é difícil, Bolsonaro realmente vai colocar na mesa aí a carta de que estão tentando agir em instância política contra ele, mas de fato é uma empresa que lida com petróleo e derivados de petróleo tentando fazer o seu serviço. Se ela vai conseguir fazer ou não, se a gente vai ter um certo desmanche de política, se vai vir presidência nova aí, a quarta presidência em 2 anos, a gente não sabe, mas fato é que o mundo inteiro está pagando mais caro, não é só aqui, não é o Bolsonaro te sacaneando, é uma commodity chamada petróleo que está no telhado. Uhum.